Queridos pais, seja convosco. Aqui é o pastor Rinaldo Rocha e eu quero nessa oportunidade trazer uma palavra ao teu coração. Nós tivemos ontem em nossa igreja um culto muito abençoado. Nós tivemos uma palavra de Deus muito abençoada para o povo, e eu quero nessa oportunidade também passar para vocês essa palavra de Deus. Quero ministrar na tua vida, quero ministrar no teu coração, quero que você seja ricamente abençoado através dessa palavra. Um texto que a gente leia, encontra muitas lições para a nossa vida. Um texto que basicamente nunca ninguém pregou, basicamente eu nunca vi ninguém pregar sobre essa palavra, sobre esse texto. E eu quero deixar essa palavra ao teu coração, quero deixar poder ministrar na sua vida neste momento, e que você seja ricamente abençoado por Deus. Peço que Deus, através do Santo Espírito, do Espírito Santo, venha me dar sabedoria, venha me dar graça para que possa ministrar na sua vida. O texto é Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 21. Então, dentro desse texto, eu quero ministrar sobre os exemplos dessas duas parteiras do Egito, aonde elas se posicionaram. Eu quero falar sobre posição, seguindo o exemplo das duas parteiras do Egito. O povo de Deus, os filhos de Jacó, eles começaram a crescer, eles começaram a se espalhar dentro do território do Egito, eles começaram a se tornar uma nação poderosa, povo hebreu dentro do Egito, e dentro desse crescimento, dentro dessa bênção de Deus, o faraó ele se vê numa situação de ameaça diante do povo de Deus. Ele se sente ameaçado através desse crescimento, dessa povo se crescendo muito. Então ele ordena, ele faz um decreto que os meninos deveriam ser mortos. Quando as hebreias tivessem filhos, eles deveriam morrer. Ele dá uma ordem para as duas parteiras, onde a Bíblia vai mencionar o nome dessas parteiras. Eu acho isso interessante quando a Bíblia menciona algo assim. Eu acho fantástico, porque a Bíblia é um livro fantástico. Então, dentro desse crescimento, dentro dessa bênção de Deus, porque crescimento é bênção, filho é bênção, uma mulher gerar um filho é uma bênção de Deus. Isso a palavra de Deus ela atesta, ela nos confere. Então, o que acontece? Faraó ele tem um sonho. Faraó sonha com uma balança, e com essa balança, um dos lados ele vê o Egito numa balança e vê um cordeiro na outra balança. Em um lado ele vê todo o Egito e do outro lado ele vê um cordeiro. Quando ele acorda, ele conta os sonhos para os seus magos, para os seus astrólogos, para os seus feiticeiros, e eles imediatamente dizem: olha rei, vai nascer um menino aí que vai destruir o Egito, que vai acabar com o Egito. Vai nascer uma criança aí, sexo masculino, que vai destruir o Egito. Então, dentro dessa ameaça, dentro do reinado do faraó, dentro do Egito, ele ordena que as crianças sejam mortas. E ele chama duas parteiras, que uma se chamava Sifra e a outra Puá, eram parteiras hebreias,
E naquela época, no Egito, nessa época aqui, existia 20.000 parteiras. 20.000 parteiras que trabalhavam nessas profissões aí. E o rei chama essas duas parteiras e dá ordem: olha, quando nascerem os meninos, vocês matem eles, né? Não deixem eles viver, só as meninas. Só que as parteiras, elas desobedecem a ordem do rei, porque o versículo 17 diz que as parteiras temeram a Deus, né? E não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chama as parteiras e lhe disse: por que fizesse isso? Deixaste viver os meninos? E as parteiras respondem: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira já deram à luz de seus filhos. Queridos, através dessa atitude dessas duas mulheres, dessas parteiras que temeram a Deus, desobedecendo a ordem do rei, poderiam perder as suas vidas, poderiam morrer na hora, mas elas temeram a Deus. Aí é que eu digo: posição. Onde nós estamos posicionados? Qual é a nossa posição diante da autoridade de Deus sobre a nossa vida? Qual é a sua posição? Qual é a minha posição? A minha posição é temer a Deus. Se você temer a Deus, se nós temermos a Deus, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar, porque o propósito dele, o projeto dele é nos abençoar, é abençoar a sua vida, é nos abençoar. E olha o que diz o versículo 20: Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Deus abençoou aquelas duas mulheres, Deus fez bem aquelas parteiras, e o povo começou a aumentar, e o povo aumentou, cresceu mais, e porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhe constituiu famílias, Deus constitui aquelas mulheres a oportunidade de terem famílias, de gerarem filhos, de terem os seus maridos, de terem os seus esposos, porque elas temeram a Deus. Na verdade, eu vejo duas as coisas aqui dentro dessa posição de temer a Deus, que é a primeira coisa que essas parteiras fizeram, primeiro foram temer a Deus, mas dentro disso, a posição dela, primeiro foi honrar a Deus, foi honrar a Deus, que quando você honra a Deus, a Bíblia diz assim, lá em Provérbios capítulo 3, honra a Deus com as primícias de todo o teu fruto, de todo o teu ganho, com as primícias de todo o teu trabalho. Honra a Deus com tudo que você tem de melhor, que Deus vai te acumular de riqueza, de bens, prosperidade, não vai deixar faltar nada sobre a sua casa, sobre a sua família. Honrar a Deus. A primeira atitude delas foi honrar a Deus. A segunda atitude que eu vejo na vida dessas parteiras, na posição que elas tiveram, que elas se colocaram, foi de honrar o povo de Deus. Honrar o povo de Deus. Que bênção, que maravilha, quando você honra o povo de Deus, quando você honra os homens de Deus verdadeiramente, quando você honra aqueles que fazem parte do povo de Deus, Deus ele te abençoa, Deus ele te honra, Deus te tira de uma posição e te coloca numa posição muito melhor, da qual você nunca imaginou, da qual você nunca pensou em receber. Quando você honra o povo de Deus, quando você honra aqueles que trabalham na obra de Deus, aqueles que estão no ministério, Deus vai te honrar. É por isso que há uma promessa sobre a nação de Israel, que toda nação que honrar Israel, mas será bem sucedida. Toda nação que honrar o povo de Deus, ela será bem sucedida, ela será abençoada. E o nosso Brasil não pode perder essa bênção. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, orai pela paz
de Jerusalém sejam prósperos, os seus palácios sejam prósperos, os seus muros, porque é o povo de Deus, é o povo de Deus. E quando você faz isso, se coloca nessa posição de honra e bênção, maravilha, Deus te abençoa, Deus te tira de uma situação e te coloca numa situação muito melhor. Hoje a gente vê ninguém honra o povo de Deus, ninguém honra a sua liderança, ninguém honra o seu pastor, ninguém honra o seu líder. Muitas pessoas falam mal da igreja, falam mal dos pastores, falam mal de Israel, falam mal de Jerusalém. Então a bênção de Deus é para que honrar o povo dele, honrar aqueles que realmente são verdadeiramente de Deus. A Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos a árvore boa. Então, meu querido, meu irmão, que Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe, através dessa palavra, você seja ricamente abençoado por Deus. Toda semana eu vou colocar uma mensagem nova, toda semana eu vou colocar um vídeo novo, e que Deus possa te abençoar poderosamente. Aqui é o pastor Rinaldo Rocha, da Igreja do Evangelho Quadrangular, segunda região de Belém. Nosso superintendente é o pastor Ivanor. Nós estamos aqui numa igreja, no bairro da Conda, em Belém do Pará, um povo muito abençoado, e que Deus possa te abençoar, meu querido. Deus possa te abençoar em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você que vai assistir essa mensagem, você que vai ouvir essa mensagem, essa palavra de Deus, que Deus possa te abençoar, meu querido. Fique na paz.